Muito obrigado. Parabéns. E vamos passar agora para o nosso próximo trabalho, que é de autoria do Dr. Pedro Paulo Teixeira e Silva Torres. É um trabalho com o título de Avaliação da Concordância Interobservador segundo os sistemas de classificação para a probabilidade tomográfica de infecção pulmonar por Covid-19 em adultos, e é um trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde. O tema livre trata da avaliação da concordância interobservador segundo sistemas de classificação para probabilidade tomográfica de infecção pulmonar por Covid-19 em adultos. Bom, então a gente sabe que a tomografia ela foi amplamente utilizada na pandemia, né, para diagnóstico, e entre outras coisas, e a padronização dos relatórios ela foi sugerida, segundo sistemas de classificação, por várias sociedades, dentre eles a Sociedade de Radiologia da América do Norte, o sistema CORRADS e também o sistema da Sociedade Britânica e outro sistema, como por exemplo o COVID e RADS. Então a gente sabe que esses níveis de concordância interobservador para cada um desses sistemas, eles são variados e foram relatados segundo diferentes trabalhos na literatura, e essa variação interobservadora ela pode apresentar relevância clínica. Bom, então nosso objetivo primário foi avaliar a variação interobservadora entre radiologistas torácicos experientes na interpretação desses critérios, propostos especialmente pelo RSNA, pelo CORRADS e pelo critério da Sociedade Britânica, em uma amostra que continha pacientes com Covid-19 e um grupo controle de pacientes portadores de outras condições pulmonares com opacidades tomográficas de evolução aguda ou subaguda. Então, nosso objetivo foi basicamente testar essa variação interobservadora entre esses sistemas e também testar a variação interobservadora em uma avaliação subjetiva binária, positiva ou negativa para a Covid-19. E comparar ela também com as outras. E a gente vai também fazer uma avaliação de frequência e correlação estatística dos achados em cada um desses grupos. Nosso estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e a metodologia foram selecionadas retrospectivamente as tomografias iniciais, esse é um ponto importante, de pacientes portadores de Covid-19 diagnosticado por RT-PCR com tomografias positivas, atribuídas a esse diagnóstico, de março a abril de 2020, e um grupo controle de pacientes que eram portadores de outras condições diagnosticadas anteriores a janeiro de 2020, para a gente garantir que não existia sobreposição com Covid, pacientes com outras condições cardiopulmonares e tomografias com opacidades que surgiram de maneira aguda ou subaguda. Um radiologista avaliou as tomografias, anotando os achados tomográficos em todos esses estudos, e outros 4 radiologistas diferentes interpretaram esses estudos, classificando a probabilidade de infecção segundo aqueles sistemas que foram mencionados, e também uma avaliação binária entre positivo ou negativo para a Covid-19, sem critério pré-estabelecido. Na nossa análise estatística, foi feito no programa estatístico STATA, as variáveis tomográficas associadas à COVID, elas foram controladas e foi utilizada para avaliação de correlação à regressão de Poisson. A estatística CAPA, ela foi utilizada para avaliar o nível de concordância interobservador entre esses sistemas. Os níveis de significância foram de P menor que 0,05. Então, CAPA, esses são os valores que foram considerados de concordância dentro da nossa avaliação. Foi avaliada a concordância tanto entre todos os examinadores concomitantes, quanto a avaliação por pares. Bom, então, essa nossa avaliação amostra final, com 92 pacientes, predominantemente homens, e com uma faixa etária por volta de 50 anos, a idade média de 50 anos, na verdade. E são esses os diagnósticos dos pacientes, fora o diagnóstico Covid-19, a gente pode perceber que tem condições infecciosas e não infecciosas variadas. Exemplos de tomografias que foram incluídas, aqui uma tomografia de um paciente com Covid-19, uma tomografia de um paciente com edema hidrostático, aqui um paciente com uma leptospirose com hemorragia pulmonar, e aqui um paciente com uma infecção viral, era um paciente com influenza H1N1. Bom, dentro dos nossos objetivos secundários, que era a avaliação das variáveis associadas a um ou outro grupo, a presença de consolidação e a presença de derrame pleural, ela favoreceu o grupo não COVID, enquanto a presença de opacidades em vidro fusco arredondadas favoreceu o grupo COVID, mas na avaliação na avaliação bivariada, na análise multivariada, somente a presença do derrame pleural permaneceu significante, favorecendo o grupo não COVID. Quando a gente fala das variáveis de distribuição que foram avaliadas, a presença de
a distribuição assimétrica, ela favoreceu o grupo COVID, mas isso não permaneceu significante na avaliação multivariada. Bom, e nos nossos resultados principais, que era a avaliação da concordância interobservador, então, a nossa concordância variou de razoável a substancial, né, quando a gente vê a concordância de todos os leitores, né, o sistema em que houve uma maior concordância interobservador, como era esperado, foi no sistema binário, né, positivo ou negativo para a COVID, seguido pelo sistema da Sociedade Britânica, em seguida pelo do RSNA, em seguida, o que teve a pior concordância interobservador foi o sistema CORRADS. Resultados variados aqui que estiveram, né, onde havia literatura disponível, eles estiveram dentro da faixa descrita na literatura. A avaliação por pares também foi semelhante, né, a gente teve uma variação maior aqui, mas onde havia dados disponíveis na literatura para comparação, os nossos dados eles foram semelhantes, exceto os do CORRADS, avaliação por pares, em algumas análises foram abaixo do que observado na literatura. Esses resultados eles eram, de certa maneira, esperados por nós, porque nós usamos uma amostra que estressou, a gente estressou esses sistemas de classificação, porque era uma amostra em que a gente tinha ou indivíduos Covid-19 ou indivíduos com tomografias alteradas. Não existiam estudos normais na nossa casuística, né? Também era um resultado esperado que a classificação binária COVID versus não COVID, ela tivesse uma concordância maior. A interpretação que nós demos é que, devido à maior simplicidade do uso, né, menor quantidade de variáveis, isso seria mais reprodutível, né? E dentre os outros sistemas, né, os nossos resultados estiveram dentro do observado na literatura, e a da Sociedade Britânica teve o maior concordância interobservador, ao passo que o CORRADS teve a menor concordância interobservador. Quando uma dificuldade que nós tivemos é que a metodologia dos estudos que a gente observa para comparação na literatura, ela é absolutamente diversa e heterogênea, né? Sendo alguns trabalhos envolvendo só pacientes COVID positivo, outros com COVID e pacientes normais, outros pacientes normais e outras tomografias de outras doenças, né? Números de pacientes incluídos, proporção de indivíduos positivos para COVID, número de leitores, inclusão de radiologistas em treinamento também. Né? Dentro dos trabalhos que a gente percebeu que incluíam grupos controles com doenças, a nossa amostragem ela era semelhante em relação ao dos grupos que foram que os grupos escreviam, né? Então, o vidro fosco arredondado favorecendo o Covid-19, ele foi também observado em outros trabalhos, né, exceto esse aqui, onde ele não foi útil para diferenciar o Covid de edema pulmonar. As consolidações favoreceram um grupo não Covid, uma observação aqui é que nossas tomografias eram precoces, né? Então, se a gente tivesse feito tomografias mais tardias, é possível que o resultado tivesse sido diferente. O derrame pleural, ele favoreceu o grupo não Covid, mas aqui também vale um cuidado, que a gente sabe que pode acontecer em pacientes em estágios mais tardios, né? E pode ser até um marcador negativo de prognóstico. Limitações do nosso estudo, ele é retrospectivo, né? O tamanho amostral pequeno, as tomografias no grupo Covid-19 foram somente em fases iniciais, baixa prevalência de outras pneumonias virais que podem mimetizar a Covid. O grupo controle, ele não tinha sobreposição de doença, o resultado poderia ter sido diferente se a gente tivesse sobreposição de entidades, né? E a heterogeneidade da metodologia dos demais estudos, ele limitou a avaliação comparativa, né? A gente não teve também associação com os desfechos, o que poderia também amparar os nossos resultados. Então, como conclusões finais, os relatórios estruturados, eles são ferramentas extremamente valiosas por uma série de razões e eles tiveram um papel grande na pandemia, né? Nosso trabalho mostra que há significativa variação interobservador nessas leituras e que isso pode apresentar relevância clínica, né? O que a gente teve maior concordância interobservador foi na avaliação binária, né, o que poderia sugerir que sistemas mais simples podem ser mais reprodutíveis, né? Estratégias para melhora dessa concordância interobservador poderia ser, por exemplo, aprimoramento dos sistemas que já existem e criação de bases de dados direcionadas para o treinamento de radiologistas. Então, muito obrigado. Parabéns, Pedro, pelo trabalho, muito interessante. Eu acho que essa questão do laudo estruturado, né, muito legal. Eu acho que a gente tem utilizado pouco o laudo estruturado aqui no Brasil, né, e é uma coisa que acaba facilitando, né, principalmente para o paciente, para o médico que recebe, né, o laudo. E eu queria fazer uma pergunta em relação à sua população do grupo controle. Como é que você fez essa seleção dos pacientes? A gente buscou nos PACs
usando os termos vidro fosco, consolidação, pavimentação e mosaico. Então, a gente buscou esses pacientes e viu nas histórias clínicas quais desses pacientes tinham evolução aguda ou subaguda. Então, a gente buscou fazer um grupo com uma complexidade alta. Nosso intuito era tentar simular uma situação de pronto-socorro em que, ao contrário dos estudos, a gente não recebe só pacientes, né, positivos para uma coisa ou outra, a gente recebe um pool de doenças, né? Então, nossa intenção foi tentar testar esses sistemas em um ambiente que tivesse uma complexidade maior de entidades. Maravilha. Pedro, parabéns também. Trabalho muito interessante. Eu acho que radiologista torácico realmente ficou bastante atribulado com o Covid nesses tempos, né? E continuamos aí com os controles. Eu tenho algumas dúvidas. Acho que a seleção dos casos foi num período de março a abril de 2020, onde que teve aquela variante inicial, realmente um Covid, como a gente muito bem viveu isso, né? Como algo bem padrão mais agressivo, né, com mais alterações pulmonares. E uma outra característica que também existiu é que geralmente a tomografia era o primeiro exame a ser pedido e muitas vezes servia como um método diagnóstico para confirmação de COVID na prática até antes do RT-PCR, porque não existia um RT com essa agilidade que nós temos hoje, né, os testes rápidos, enfim. Hoje em dia o contexto mudou, mas nesse contexto você acha que teria sido interessante realmente uma classificação menos complexa, como que a gente já teve, né, nessas daí? Você acha que com positivo ou negativo, binária, como você mesmo falou, seria mais interessante? Em relação ao seu primeiro comentário, acho que isso é até é importante que a gente coloca isso nos nossos comentários lá, que a gente usou a primeira onda, né? A gente viu que vacinação, né, depois a Ômicron, a gente tem uma doença com maior componente de vias aéreas, etc. Então, isso certamente, se a gente tivesse mesclado casos, isso poderia ter interferido nos nossos resultados também, né? Super interessante. Em relação a utilizar classificações de uma assim, tão simples quanto positivo ou negativo, a gente vê que na prática isso certamente não seria interessante, né? O que a gente quis foi tentar assim deixar o extremo, né? A gente imaginava que essa classificação super simples teria uma concordância interobservador melhor do que os outros, mas eu acredito que certamente esse não seria o caminho, a gente levar esse extremo de ter só acho que ou acho que não é, a gente certamente erraria muito mais, né? A gente poder, acho que uma oportunidade de crescimento, a gente tentar fazer a mesma avaliação, só que fazer uma avaliação de acurácia, né? De sensibilidade, especificidade, como que isso variaria usando essas. Vocês chegaram a avaliar o COVID-RADS? Não avaliamos. A gente acabamos optando porque quando a gente vê o pool de trabalhos na literatura que tem essa avaliação interobservador como temática, a gente acabou selecionando os sistemas que tinham maior frequência na literatura. Então, a gente tinha poucos trabalhos de COVID e RADS. Então, a gente acabou deixando ele de fora. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer o Pedro pela apresentação. Obrigado a vocês. E